Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo a todos que estão ao alcance, que estão nos ouvindo e vendo, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, logo nós estamos começando a nossa live. Eu gostaria de saber, com os irmãos que estão nos ouvindo, como é que está o som do nosso microfone chegando aí até vocês aí. Queria que vocês respondessem aí, para que o nosso técnico aqui tomasse a providência. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero saudar todos os nossos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu essa graça, nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui realizando mais uma escola bíblica dominical, né? Deus seja louvado por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração. Em seguida, vamos ouvir 2 hinos da harpa cristã pelo nosso cantor Edivaldo Albuquerque. E depois continuaremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar, Deus que nos abençoa, que nos ama, aquele Deus que nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. Eu quero te pedir, Senhor, por todos aqueles que fazem parte da nossa igreja, que estão em casa, que o Senhor visite os lares de cada um, que o Senhor conceda toda aquela petição nas orações dos teus servos. Pai amado, Pai querido, toma o primeiro lugar nessa escola bíblica dominical, abençoa a toda a equipe técnica nossa, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a falar a tua palavra. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir 2 hinos da harpa com o nosso cantor Edivaldo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor e os irmãos que estão aí a nos assistir pela live no Facebook e no Instagram. Abra aí a sua harpa
de número 131, de valor em valor. Bem? Quem sabe que na letra deste hino, deste louvor, você que está assistindo a live aí no Facebook e no Instagram, Deus possa resolver o teu e o nosso problema, amém? Na letra desse hino, Deus pode resolver as nossas causas e os nossos problemas, né? E a Bíblia fala, está escrito na Bíblia, quem está alegre, cante, né? De louvores ao Senhor. Que nós possamos louvar este Deus que nos deu vitórias, que antes nós não tínhamos esse conhecimento, né? De andarmos na luz, como Ele é a luz, né? Mas Deus teve misericórdia de ter mandado o seu Filho ao mundo, morrer naquela cruz para que todos nós possamos ser salvos, né? Vamos louvar o nome do Senhor. Hino de número 131. Louvado seja o nome do Senhor. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz. De valor em valor, só por ti avançar. Ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva à santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Aleluia! Como é bom louvar este Deus, né?
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Hino de número 33, viu? Com tua mão segura bem a minha. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz em mim que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém, Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a lição de hoje, lição de número 11, hoje, 14 de março de 2021, o título da nossa lição diz assim: compromissado com a evangelização. Título interessante. O nosso texto áureo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E a nossa verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa lição bíblica em classe se encontra no Evangelho de Marcos, o capítulo 16, versículo 14 ao 20, né? Do versículo 14 ao versículo 20. Marcos 16, versículo 14 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente apareceu aos 11, estando assentado juntamente, lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Disse-lhe: ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e pegarão nas serpentes, e se beberem algumas coisas mortíferas, não lhe farás dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Louvado seja Deus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado por essa palavra maravilhosa, Senhor. Essa palavra é o pão de cada dia, é o pão que nós nos alimentamos. E assim, Senhor, vamos dar continuidade, meu Deus, à nossa escola bíblica dominical. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, ela falava acerca do Novo Testamento, mas não falava detalhadamente. Havia muitas profecias acerca do que o Messias viria fazer. E uma das profecias, nós encontramos naquela interpretação do sonho de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor teve um sonho e se perturbou muito com o sonho e chamou Daniel para interpretar o seu sonho. E na sua interpretação, Daniel ali ele lança uma profecia acerca do reino de Deus. Eu preparei aqui um texto para a gente dar uma lida, para a gente relembrar, né? O texto que se encontra lá em Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 39, que diz assim: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e o terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Quanto ao que viste nos pés, dos dedos, a parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois o que viste, o ferro misturado com barro, lodo. E com os dedos, os pés eram parte de ferro e parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Né? No versículo 2:44, no versículo 44, ele diz assim: mas no dia desse reino, nos dias desse reino, Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará, consumirá todos esse reino e subsistirá para sempre. E o 45 completa dizendo assim: porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio da mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus faz saber ao rei que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Eu quero chamar a atenção para essa pedra, quando Daniel está interpretando o sonho, a respeito do quarto império que existiu. Houve 4 impérios, né? Nós sabemos que houve a Babilônia, sabemos que houve o Medo-Persa, nós sabemos que houve o Império Grego e o Império Romano. 4 reinos. E após esses 4 reinos, a palavra de Deus diz que se levantará um reino que será para sempre. E esse reino que será para sempre é o reino de Deus. E nós estamos vivendo
o cumprimento dessa profecia. A igreja, ela é uma agência do reino de Deus. Nós sabemos que a igreja, ela é uma agência do reino de Deus. Pois bem, meu irmão, como a igreja é uma agência do reino de Deus, o mandamento da igreja, um dos mandamentos da igreja, é pregar o evangelho a todas as criaturas, é multiplicar o número de súditos, né? Cada vez que a gente prega o evangelho para uma pessoa no mundo, e cada vez que a gente ganha uma alma, é mais uma alma no reino de Deus. Esse é o mandamento do Senhor. Portanto, ele mandou que pregasse o evangelho. O nosso texto que nós lemos, ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, nós estamos vivendo no momento aquela pedra que foi cortada, né, que rolou, cortada sem mão, rolou e destruiu aqueles 4 reinos. E nós estamos vivendo no 5º e último reino, que será para sempre, que é o reino de Deus. E não se levantará mais nenhum reino. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esse reino, ele é para sempre, né? Louvado seja Deus. O reino de Deus é para sempre, né? Então o reino de Deus, ele cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus, né? A igreja é a única agência do reino de Deus, né, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho. Então não existe, irmão, outra instituição no mundo, só a igreja que tem essa autoridade de pregar o evangelho. Não existe, ninguém pode pregar o evangelho se não for autorizado pela igreja. Louvado seja Deus. A igreja é a agência do reino de Deus. Ninguém pode dizer que é crente se não pertence a uma igreja. A autoridade Deus deu para a igreja. A igreja mandou pregar o evangelho. E esse evangelho tem que ser pregado com o aval da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E continua aqui. A palavra de Deus, ela diz que o evangelho ele tem que ser prioridade. O evangelho, diz o nosso comentarista aqui, a Bíblia também deixa bem claro sobre isso, que o evangelho ele não é uma opção, ele não é uma alternativa. Eu só tenho uma alternativa, eu tenho várias alternativas, não. A pregação do evangelho, ela é uma prioridade. Não existe outra. A prioridade é pregar o evangelho. E todos nós que estamos na casa do Senhor, todos nós que pertencemos ao reino de Deus, nós temos essa obrigação de pregar o evangelho. Louvado seja Deus. Pois bem, irmão, aí o autor da revista aqui, ele dá um significado da palavra evangelho, né? Então ele diz aqui que a palavra evangelho vem do grego, né? Ele diz aqui que vem do grego, uma palavra chamada eugelion, né? Eugelion, evangelho. Boas novas de salvação. E aí, irmão, a gente vai entender o que é boas novas de salvação. O que é boas novas de salvação? O que é novidade? Jesus trouxe novidade. Jesus trouxe um mandamento novo. Ele diz assim: eis que um novo mandamento vos dou. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que um novo mandamento vos dou. Mas que novo mandamento é esse? Nós vivíamos há tanto tempo no mandamento de Moisés, no Antigo Testamento, os profetas, os sacerdotes, nós vivíamos conforme a antiga lei, mas a lei nos trouxe até Jesus. A lei, ela serviu para nos trazer até Jesus. A partir de Jesus, ele vai dizer o que é que nós temos que fazer, porque Jesus é o cumprimento da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Não é que o Antigo Testamento, tem gente por aí que diz que o Antigo Testamento não vale mais. Não é isso, irmão. A Bíblia toda ela é inspirada pela palavra de Deus. A Bíblia toda ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir. Agora, Jesus é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento.
E aí Jesus diz assim: eis que um novo mandamento vos dou. Eu me lembro que tem um texto na Bíblia que diz assim: suscitarei um profeta semelhante a ti, a ele ouvireis, porque eu vou estar nele. Ou seja, tudo que ele disser, farás tudo que ele disser. Esse profeta se refere a Jesus. A partir desse profeta, você vai fazer tudo que ele disser. E aí, quando Jesus ele vem a esse mundo, ele se destitui, ele não é destituído, ele se destitui da glória de Deus. Sendo Deus, se humilhou na forma de homem para vir a esse mundo como homem. Viver como homem normal. Deixou as suas prerrogativas de Deus. E a palavra de Deus diz que em momento nenhum ele, como homem aqui na terra, quis ser igual a Deus. Olha que maravilha. Ele sendo Deus, meu irmão, ele deixou a sua prerrogativa, deixou o resplendor da sua glória. E veio a esse mundo, pastor Rogério, como um homem. E ele, como homem, ele não podia usar das prerrogativas de Deus. Ele era um homem. Muito embora ele nunca deixou de ser Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele, sendo Deus, não ousou ser igual a Deus. Coisa interessante, né? Então ele sofreu, passou fome, passou frio, levou chicotada, foi morto numa cruz, mas não usou as prerrogativas de Deus. Você imagine se Jesus dissesse assim: não, eu vou desistir, eu vou buscar a glória que eu tinha antes. Ele lá na cruz do Calvário, ele derrubava aquela cruz, matava todo mundo, e o poder era grande. Mas ele não fez assim, ele se humilhou. Ele mostrou que ele foi submisso ao Pai, submisso à ordem do Pai, porque para isso ele veio, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, o Evangelho, ele vem trazer essas novas. E agora Jesus sobe ao monte e vai falar sobre a lei. Aí ele vai dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Aí a gente vai ver ali Jesus fazendo uma ressalva, né, da lei. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente vê Jesus fazendo uma ressalva da lei, e nós vemos ali no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 21, do 21 ao 28, a gente vê Jesus trazendo as boas novas. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui Mateus, o capítulo 5 de Mateus, o que é que diz? Capítulo 5 de Mateus. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Então, o capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 21, eu vou ler aqui para os irmãos, para que os irmãos dizem assim: ouviste o que foi dito aos antigos. Jesus no monte agora dando novas instruções. Como é que vai ser a partir de agora? Olha, fala para o povo judeu assim: olha, a partir de agora, pastor Rogério, a partir de agora vai funcionar desse jeito. É como se Deus dissesse assim. Aí ele diz assim, ó, a partir do versículo 20, ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matará, mas qualquer que matar será réu de juízo. Louvado seja Deus. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Agora não é somente matar, é você ficar com ódio do seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Portanto, se trouxerem as tuas ofertas ao altar, e aí te lembrarem que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha que coisa linda a palavra do Senhor.
deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. É um novo mandamento. Isso nunca foi ensinado no Antigo Testamento. Isso é o novo mandamento. É o que Jesus trouxe. Pois bem, ele diz assim: concilia-te depressa com teu adversário, conquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário entregue ao juiz e o juiz entregue ao oficial e te encerre na prisão. O versículo 26 diz assim: em verdade te digo, de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagar o luto efetivo. E ele vai dizer de novo, isso ele está fazendo uma, como é que eu posso dizer? Ele está dizendo como é que vai ser daqui para frente. Ele está fazendo uma ressalva na lei do Antigo Testamento. Aí ele diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Porque no Antigo Testamento, irmão, aquele que cometesse adultério seria apedrejado. Mas era aquele que fosse pego no ato do adultério. Jesus mudou, Jesus se tornou mais rigoroso aqui. Ele diz assim: eu porém vos digo, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus já foi para o pensamento. Ele já foi para o pensamento. Antes era o ato. Né? A gente vê que a lei, ela não tem como sondar o pensamento do homem. Então o camarada, ele só comete uma infração quando ele pratica. Quando ele pratica. Quando ele comete aquela prática, ele é considerado um infrator. No entanto, Jesus, como Deus conhece o pensamento do homem, ele diz que aquele que só no pensamento cobiçar uma mulher ou alguma coisa, né, ilicitamente, já cometeu o pecado no seu coração. Já pecou. Novo mandamento. Reino de Deus. O reino de Deus trouxe novidade. O evangelho trouxe novidade. Né? Louvado seja o nome do Senhor. É muito sério. Continuando, meus irmãos. Portanto, se o teu olho, preste atenção nisso aqui, irmão. Portanto, se o teu olho direito, pode ser o esquerdo também, mas aqui ele citou o direito. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Eita, Jeová. E atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Né? Isso aí me faz lembrar de Jó, que fez um trato com os olhos dele. É isso que Jesus está dizendo. Ele fez um acordo com os olhos dele para não olhar para nenhuma virgem. Não foi assim que Jó fez? É isso que Jesus está falando aqui. Rapaz, você gosta muito de ver as mulheres? As mulheres te fazem mal, você fica perturbado quando vê? Então faça um trato com seus olhos para não olhar. É isso que ele está dizendo. Arranca teu olho para você não entrar no inferno com os dois olhos. Então é melhor você arrancar os olhos e entrar todo o seu corpo no céu. Né? É isso que Jesus está falando. E se a tua mão direita, volto a dizer, poderia ser a esquerda também. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Louvado seja Deus. E aqui vem aqui, ó. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo. Olha o conceito, a ressalva que ele faz aqui. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de
prostituição faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Louvado seja Deus. Estão vendo aí o novo mandamento? É Jesus que está trazendo o novo mandamento. É por isso que evangelho é boas novas. Evangelho é boas notícias. Evangelho é conhecimento acerca da salvação. O que é que tem que se fazer para ser salvo? Que até então, no Antigo Testamento, ainda não existia. Né? Existia a promessa de que o Messias viria falar essas coisas. E a igreja, ela tem essa responsabilidade de ensinar, de pregar o evangelho para o mundo. O mundo, irmão, ele vive em trevas com relação a tudo isso que nós vimos. Toda essa palavra que nós lemos aqui de Jesus, palavra do Senhor, o mundo não conhece, o mundo não sabe, o mundo vive em trevas. E a igreja, ela tem essa responsabilidade de esclarecer isso para o mundo. A responsabilidade é nossa. Nós fomos chamados e muitas vezes nós sentamos na cadeira, né, ouvir hinos bonitos, igual o nosso cantor Edivaldo cantou agora, da harpa cristã. A gente se alegra, depois vai para casa e no próximo culto a gente vem e fica omisso, né? Pregar o evangelho. A gente esquece que tem pessoas que precisam também participar disso aí, né? Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto é o único Salvador do mundo, né? Não existe, meu irmão, outro Salvador senão o Senhor. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Ninguém pode ser salvo a não ser por Jesus Cristo. Aí alguém pergunta, mas aqueles homens de Deus que morreram no Antigo Testamento, eles morreram na esperança do Messias. Todos eles que eram fiéis à palavra de Deus, que eram fiéis à palavra de Deus, eles tinham a esperança que o Messias vinha esclarecer tudo. Aquela mulher samaritana, ela diz assim, eu sei que o Cristo vem. E quando ele vier, me esclarecerá tudo. Aquela mulher estava perdida entre dois pensamentos. O pensamento samaritano e o pensamento do evangelho. E aí ela diz que eu sei que o Cristo vem. Quando ele vier, me esclarecerá tudo. Então aquelas pessoas tinham a esperança que o Messias vinha e que o Messias ia esclarecer tudo. Quando Jesus viesse, ia esclarecer tudo. Só que aquelas pessoas morreram esperando Jesus. Mas quando você morre esperando Jesus, você morre na fé, na esperança, não é fé? Se eu morri esperando o Messias, eu morri na fé. Né? Eu morri na fé, morri com a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não morri sem fé, eu morri na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é todos aqueles que morreram no Antigo Testamento e que eram fiéis ao Senhor e que aguardavam a vinda do Senhor Jesus. É como hoje a igreja, os que morrem agora, morrem na fé de que Jesus vem arrebatar a sua igreja. Mas o camarada já morreu. Tinha tanto crente aqui na igreja que estava com a esperança de ser arrebatado, né? Mas morreram, foi embora. Mas estava com a esperança. Morreram com essa esperança. Morreram com essa fé. E se morreram com essa fé, morreram com fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está salvo. Louvado seja o nosso Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que o justo pela fé viverá. A nossa vida é pela fé. Pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então a igreja ela é responsável de anunciar isso aí, que Jesus Cristo é o único, né, Salvador do mundo. O Evangelho são boas novas que falam do reino de Deus, da salvação, do perdão do pecado, né, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, para que nós possamos pregar o Senhor Jesus Cristo, é necessário que nós tenhamos boa testemunha. É necessário que nós tenhamos boa testemunha. Louvado seja Deus. É necessário que nós tenhamos conhecimento para ensinar aqueles que não sabem. Né? Precisamos ensinar aqueles que não têm conhecimento da palavra. E isso é uma prioridade da igreja. A igreja tem que ter isso como prioridade. É uma obrigação da igreja. Né? Isso aí, irmão, não é uma questão de alternativa.
não é questão de opção, né? A gente sabe que na igreja tem muitos departamentos, tem o departamento de louvor, tem o departamento de evangelização, tem vários departamentos, mas o evangelismo ele é obrigação de todos. Mesmo que você faça parte de qualquer grupo na igreja, você tem que ter em mente que a evangelização é uma obrigação sua, uma obrigação de todo crente. Mesmo tendo cargo na igreja, mesmo não é suficiente a pessoa fazer parte só do grupo de jovens, só do grupo de senhoras, né? Só do grupo de louvor. Ele tem que ter, como diz aquele cantor, ele tem que ter o DNA, né? De adoração, e tem que ter aquele DNA de pregar o evangelho, de evangelização. A evangelização, ela não pode ser negligenciada, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o evangelho da graça de Deus, ele tem que ser pregado a toda criatura. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores, precisam se reconciliar com Deus. A Bíblia diz que aquele que se diz que não é pecador é mentiroso. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus. O pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva, ele destituiu todo homem da glória de Deus. Tirou todo homem da glória de Deus. Antes o homem fazia parte da glória de Deus. O homem sem pecado, o homem original, ele fazia parte da glória de Deus. Ele tinha uma certa intimidade com Deus, ele andava com Deus, né? Ele era obediente, ele tinha aquele espírito obediente. Mas quando o pecado entrou no mundo, ele foi destituído. E todos os seus descendentes passou a herdar esse pecado. E como nós sabemos, o pecado ele gera morte. Assim como gerou morte, e o mundo hoje vive em trevas. O mundo é morto, o mundo vive em trevas. E é preciso a palavra de Deus para ressuscitá-lo. Quando se prega o evangelho para alguém que está na treva, o Espírito Santo, ele ressuscita essa pessoa, ressuscita esse espírito. E o Espírito Santo não só acorda, mas o Espírito Santo convence ele do juízo, da justiça, do pecado. Então, toda vez que alguém prega o evangelho para alguém, a palavra de Deus ela é eficaz, ela é viva. E ela é viva porque ela contém o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele faz esse papel de convencer o homem. Uma vez convencido, não é convertido, é convencido. Uma vez o homem convencido que está vivendo numa situação errada, vivendo numa vida errônea, ele tem a oportunidade de se redimir. Ele tem a oportunidade de escolher se ele quer continuar andando na ignorância, nas trevas, no mundo, ou ele quer aceitar Jesus como seu Salvador e mudar de vida e passar da morte para a vida. Porque o homem, quando ele aceita Jesus, ele passa da morte para a vida. Ou seja, ele não sofrerá mais um julgamento. A palavra de Deus diz que haverá um julgamento futuro. O trono branco lá do Apocalipse é um julgamento. E o crente, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não passará mais por esse julgamento. Porque ele já passou da morte para a vida, já foi julgado. O crente já é julgado aqui na terra. Quando ele aceita Jesus e o Espírito Santo passa a habitar nele, ele então passa a ter vida, né? E por isso que Jesus, ele diz assim, eu vim para que tenha vida, e vida com abundância, vida para sempre. Olha que coisa linda. Eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. É um novo mandamento, é o evangelho, é novidade. O Antigo Testamento, os homens, os profetas não tiveram esse privilégio, né? Os profetas bem que desejavam ter o privilégio que nós temos. Os sacerdotes daquela época bem que desejavam ter o privilégio que nós temos, né? Aqueles homens que eram fiéis à palavra de Deus
desejaram muito ver esse momento que nós vivemos, né? Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, não existe salvação senão por Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz a palavra do Senhor, João 14:6, né? E também afirmou, o campo é o mundo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa. Uma necessidade imperiosa. Olha que palavra linda. Uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. A evangelização, ela tem que ser local e mundial. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, irmão. No terceiro ponto, uma agência legítima. Terceiro ponto do primeiro tópico. Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única, olha que coisa linda, né? Como única agência do reino de Deus na terra, né? Encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Quando falo em agência, eu me lembro de colônia, eu me lembro do Brasil, quando era colônia de Portugal. O Brasil era colônia de Portugal, mas o reino era em Portugal. O Brasil era uma colônia. Então, tudo que se fazia no Brasil era conforme o mandamento lá do reino, lá de Portugal. Né? Então, a igreja é como se ela fosse uma colônia do reino de Deus. Tudo que se faz na igreja é com consentimento do reino. Interessante, né? E Deus ainda dá Jesus ainda dá uma certa liberdade para a igreja, que eu acho isso incrível. Quando ele diz assim, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. E ele diz uma coisa interessante, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Olha que coisa linda. É como se ele dissesse assim, olha, eu determino fazer isso. Mas vocês têm autoridade, eu delego a vocês a autoridade de vocês ligarem alguma coisa que vocês quiserem e eu ligarei lá no céu. Que coisa interessante, né? Tudo que ligares na terra será ligado. Isso aí a gente vê Deus dando autorização para a igreja, dando permissão para a igreja resolver determinada situação. Dando autonomia para a igreja a resolver determinada situação. Eu acho isso tremendo, né? Eu acho isso me faz lembrar na época em que o apóstolo Paulo era perseguidor da igreja e ele tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco e quando ele cai por terra, ele escuta uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegue? E uma das perguntas que Saulo faz, quando ele se vê cego, ele pergunta ao Senhor, e agora o que eu faço? O que fazer? E Jesus diz assim, olha, vai lá na rua direita e lá tem um homem. Ele vai dizer o que é que tu tem que fazer. Olha a autonomia que Deus dá à igreja. Ele diz assim, é como se a igreja dissesse para Paulo o que é que ele tem que fazer. Por que o próprio Jesus não falou para Paulo o que é que ele tinha que fazer, né? Mas não, ele direcionou Paulo para a igreja. Esse homem que você vai encontrar com ele, ele vai dizer para você o que é que você tem que fazer. E aí Paulo vai em direção à igreja. E a igreja vai dizer para ele o que é que ele tem que fazer. O que é que eu aprendo com isso, irmão? Eu aprendo que a igreja, ela realmente é uma agência do reino de Deus. E ninguém pode ir ao Pai, ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não fizer parte da igreja. Não tem como. Você não pode fazer parte do reino de Deus se você não for da igreja. Porque é a igreja que tem essa autoridade.
E outra parte, a gente vê muito exemplo na Bíblia que Deus manda o homem falar com o discípulo. Às vezes Deus quer salvar um homem, mas ele manda alguém da igreja ir lá pregar para ele, porque o procedimento é esse, tem que ser através da pregação da igreja. Não existe outra forma de salvação, né? Eu queria enfatizar isso aqui, não está na revista, mas eu queria enfatizar esse ponto aqui, né? Então a igreja ela é uma agência legítima e ela é a única agência no reino de Deus, né? Ela é encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Então não existe outra agência, não existe uma outra agência encarregada de anunciar a palavra de Deus. É só a igreja, irmão. Eu vou me desligar da igreja e eu vou pregar o evangelho sozinho. Eu vou me desligar da igreja e eu vou ser um pregador da palavra de Deus. Não existe isso, irmão. Não existe. Ou ele está ligado ao corpo de Cristo, ou ele está no mundo. Ele não pode ser um crente autônomo. Às vezes, por um motivo ou outro, ele está doente, ou ele está afastado por alguma questão de saúde ou trabalho, mas ele está em comunhão com a igreja. Ele não está excluído. Ele não está desligado do corpo de Cristo. Ele pode ficar até 2 anos sem a igreja, está viajando, alguma coisa, mas ele tem que estar ligado. O nome dele tem que estar em comunhão com a igreja. A gente vê que o apóstolo Paulo, ele saía da igreja de Antioquia, quando ele fez aquela primeira viagem, né? Ele passou muito tempo fora da igreja, anunciando a palavra, mas com a autorização da igreja. Isso quer dizer o quê? Que ele está ligado à igreja, a comunhão dele é com a igreja. Quando ele voltava, ele dava o relatório à igreja do que aconteceu ou o que acontecia durante a sua viagem. Mas a igreja tem que dar essa autorização. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja, ela é uma agência, né? Ela é realmente a agência legítima do reino de Deus. Não tem outro jeito. Eu não posso, eu sou um membro do corpo. Tem gente às vezes assim, eu sou a igreja. A gente até aceita, mas ele na verdade ele é um membro da igreja. Ele é um membro da igreja, faz parte da igreja. Ele pode até dizer, eu sou a igreja. Mas ele é um membro da igreja. Ele não pode fazer nada sem o consentimento da igreja. Ele não é autônomo. Né? Às vezes a gente diz, eu sou a igreja porque a gente faz parte da igreja, então a gente é a igreja. Mas a igreja é todo o corpo. Quando se fala igreja, eu me refiro a todo o corpo. Eu sou um membro da igreja. Esse dedo não pode dizer, eu sou o Cícero. Não, ele pode dizer, eu sou membro do corpo do Cícero. Mas ele não pode dizer que é o Cícero. Então, eu sou membro da igreja. Essa igreja, ela é o corpo de Cristo e ela é a agência do reino de Deus na terra. E não existe outra. Louvado seja Deus. O Cassiano está dizendo ali que a igreja é o sacerdócio real. E é, né? É o sacerdócio real. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, irmão, nós vamos para o segundo ponto. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Né? A palavra de Deus, Jesus veio para todos. Lá em João 3,16, ele vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo é todo mundo, são as pessoas. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio para todos. Né? Todos que aceitar Jesus como seu Salvador, ele será salvo. Todo que crê. Né? Então, todo aquele que crê será salvo. Então, Jesus veio para todos. A palavra de Deus deixa claro que Jesus veio para todos. Nós cremos assim, que Jesus veio para todos. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no ponto 2, existe a extensão da obra expiatória de Cristo. Tem sido um debate ao longo dos séculos. Né? Dos séculos. Mas, especialmente depois da Reforma Protestante, não se pretende aqui fulanizar,
pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Existe alguns debates de algumas pessoas que dizem que Jesus veio, ele crê na expiação limitada, que Jesus veio para os que são escolhidos, né? Existe gente que crê dessa forma, que a gente chama expiação limitada e expiação ilimitada. Expiação limitada diz que Jesus veio para os escolhidos, para alguns, não veio para todos. E a expiação ilimitada diz que Jesus veio para todos. Eu não queria discutir esse assunto aqui, porque essa aí, eu acho até que está fora do contexto. Eu achei um pouco fora do contexto o assunto. Mas nós vamos, pelo menos, explicar o porquê que está fora do contexto, né? Pois bem, mas a verdade é que Jesus veio para todos. Está claro na Bíblia, né? Muito embora exista um debate, sem necessidade desse debate, mas é um debate que vem há centenas de anos. Não é um debate hoje, é um debate que vem há centenas de anos. Então, a gente vai resolver isso com a lição bíblica, simplesmente com a lição bíblica, né? Isso aqui é um assunto teológico que requer muito debate, mas nós ficamos com o que a palavra de Deus diz, que nós interpretamos, que Jesus veio para todos. Jesus veio para todo que crê. E Jesus ainda diz assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, Jesus não lança ninguém fora, todo aquele que crê, né? Aqui tem a nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal. Vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. Quando ele diz assim, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante, aí eu gostaria de fazer uma observação, quando se diz que é uma ponderação. Muito bem, o doutor Naftali aqui me corrigindo. Fazer uma ponderação. Oh, glória a Deus. Não é, rapaz. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz que nenhum teólogo ou reformado como intermediário. Não existe a teoria, ele diz que teologia pentecostal, que os nossos pais nos legaram, não teve teólogo ou reformador. Eu queria só fazer uma observação aqui sobre essa questão da teologia reformada, meu irmão. Eu anotei, fiz umas anotações aqui. Louvado seja Deus. A teologia reformada, ela chega no Brasil em 1555. O Brasil ele foi descoberto em 1500. Em 1555, chega o Evangelho no Brasil. Antes do movimento pentecostal. Aí ele chega aqui, a chegada dos primeiros protestantes do Brasil, numa expedição liderada por Nicolau Durand de Villargagnon. Esse Nicolau Durand de Villargagnon, irmão, é aquele que liderou a invasão francesa no Brasil. Ele já era crente, porque o evangelho ele foi muito expandido na Europa, de tal forma, pastor Rogério, que a maioria dos marinheiros daquela época era tudo crente. Tudo crente. O evangelho, nesse período de 1500, ele se expandiu pela Europa e era raro você não encontrar pessoas não crentes, era tudo crente. Então, quando ele invadiu o Brasil, essa expedição francesa, o almirante, ele era um almirante, Nicolau Durand de Villargagnon, ele era crente. E ele veio, durante o tempo que ele permaneceu no Brasil, ele pregou o evangelho e fundou a igreja no Brasil, lá no Rio de Janeiro, né? Pois bem, e esse povo era reformado, teologia reformada. Eram crentes da igreja reformada, né? Em 1957, chegaram ao solo brasileiro pastores enviados também da cidade de Genebra, na Suíça. Esse pessoal também plantaram igreja no Brasil. Olha que é 1557. Ou seja, 57 anos depois que o Brasil foi descoberto. Então o evangelho entrou aí nessa fase, né? E com o propósito de difundir o culto protestante, né? Aí, em 1630,
Maurício de Nassau trouxe ao Brasil pastores da Igreja Reformada Holandesa. Da Igreja Reformada Holandesa. Em 1955, a EBD, no Brasil, com os missionários reformados, Robert Kelly e Sarah Kelly, também fundaram a Escola Bíblica Dominical no Brasil. E isso são teologia reformada. Nós não podemos dizer que é só a teologia pentecostal, a teologia da Assembleia de Deus. Então, nós bebemos também nessa fonte. Nós viemos de lá. Isso é só a ponderação, como diz o pastor Naftali, né? Louvado seja Deus. Então, em 1955 é fundada a Escola Bíblica Dominical, né? E em 1906 é que vai surgir o movimento pentecostal. Muito embora que os pentecostais, ele já existia desde a igreja primitiva, mas o movimento ele vai surgir na Rua Azusa em 1906 por um cidadão chamado William Seymour. É com ele que vai acontecer o avivamento. E acontece num prédio que era da igreja metodista, também igreja reformada. Não é? Então, quando é em 1910, aí vem Gunnar Wingre e Daniel Berg, que vem de uma igreja reformada. Gunnar Wingre e Daniel Berg vêm da igreja reformada. E aí, o que é que acontece? Vem o batismo com o Espírito Santo. Mas nós não podemos desprezar que eles vieram de uma igreja reformada. Por isso que eu faço essa ponderação aqui na nossa teologia, que o autor ele diz assim, ó. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação de teologia reformada protestante. Né? É só fazer essa ponderação aqui. Mas nós bebemos, sim, da teologia reformada, tá, irmão? Da teologia protestante. Nós viemos de lá, sim, nós não podemos desprezar, porque esses homens foram os pioneiros a pregar a palavra de Deus. Amém, igreja? Então, essa questão, esses homens, eles pregam a expiação limitada, que nós não aceitamos. Eu não aceito a expiação limitada. A expiação ela é ilimitada, é para todos. Jesus ele veio para todos, ele não veio só para uma determinada pessoa, ele veio para todos. Né? Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Ok, irmão? Vamos, rapaz, a hora está avançando aí. Viu? Vamos para o terceiro ponto, terceiro tópico, a evangelização local e transcultural. A evangelização, irmão, ela tem que transpor barreiras culturais. O evangelho tem que ser pregado para todas as culturas. Né? Nós só fazer uma ponderação aqui, como diz o evangelho, ele tem que vencer, tem que furar essas barreiras culturais. Porém, vai ter situação que você vai pregar o evangelho e você vai trazer ele para a cultura cristã. Você vai trazer ele para... Porque existe muita cultura que vai de encontro à palavra de Deus. Então, toda cultura que vai de encontro à palavra de Deus, ela não é bem-vinda, né? Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você se torna uma nova criatura. A partir daquele momento, a cultura que vai prevalecer ali é a cultura cristã. É a cultura cristã. Tem culturas que não ferem a palavra de Deus, mas tem cultura que fere a palavra de Deus. Eu me lembro quando eu era garoto, tinha meus 20 anos por aí, faz muito tempo, né? Eu fui lá num país da África, eu estava no navio, o navio foi lá para o país da África, e a gente foi lá numa aldeia e tinha um costume, as boas-vindas lá, aos visitantes, quando eles queriam agradar as boas-vindas, era oferecer a esposa para os visitantes. O cara oferecia a esposa para o visitante. É cultura dele, para ele é normal.
Mas para nós, crentes, não é normal. Nós não podemos admitir, aceitar uma cultura dessa. Não é? Então, por isso que eu digo que, apesar do evangelho, o evangelho é transcultural para você evangelizar, para você pregar a palavra. Mas você não pode aceitar, depois que se prega o evangelho, aceitar a cultura que vem de encontro à palavra de Deus. A cultura ela tem que estar dentro da palavra de Deus. Eu queria fazer essa pequena observação. Pois bem, aí diz aqui, né, no Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefa precípua da igreja. Livro de Atos destaca a obra missionária, registra missões por todos os ângulos, mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Né? A gente entende que, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele chega a momentos que ele vai pregar o evangelho, mas ele não admite a cultura. Ele não aceita determinada cultura. Ele não perde aquela linha dele. Né? Ele vai dizer assim, me fiz de tolo para ganhar os tolos. Mas ele se fez de tolo, mas aquele se fazer de tolo não é ser contra a cultura cristã. Ele está dentro da cultura cristã. Né? Por exemplo, se tiver que cortar o cabelo, eu corto. Se tiver que deixar a barba crescer, eu deixo. Se for em prol do evangelho, eu deixo. Mas eu não posso aceitar determinadas coisas que venham de encontro à palavra de Deus. E o primeiro ponto fala a evangelização. É o ato de comunicar a boa nova de salvação. É o ato de comunicar a boa nova de salvação. E aí, a gente vai ver aí em João, capítulo 13, versículo 34, quando Jesus diz que eis que um novo mandamento vos dou, né? Todas as pessoas, por meio de palavras e ações, é o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar, ousadia, ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Eu quero fazer uma observação aqui, irmão. A igreja Assembleia de Deus, a igreja pentecostal, e eu quero falar no ponto aqui do pentecostalismo, a gente sabe que a igreja Assembleia de Deus ela é a igreja que mais evangeliza. Isso é notório. A gente chega aí nas praças, nos becos, nas vielas, a gente vê sempre alguém pregando o evangelho e essas pessoas são pentecostais. Nós não podemos negar que os pentecostais eles são mais ousados para pregar a palavra de Deus. Eles são mais, vamos dizer assim, impulsionados a pregar a palavra de Deus. Eles se dedicam mais à evangelização em massa, a evangelização física, a evangelização corpo a corpo. Então a gente vê as pessoas sofrendo crítica, sofrendo humilhações e entrando nos becos, na viela, pregando a palavra de Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo, impulsionando o crente pentecostal para fazer esse trabalho. Então, por isso que a Assembleia de Deus ela tem pouco tempo, mas é uma das maiores igrejas. A igreja que mais cresce no Brasil é a Assembleia de Deus por conta do batismo com o Espírito Santo, por conta do revestimento de poder, a ousadia de pregar o Evangelho. Nós não podemos esquecer essa situação, né? Pois bem, a visão pentecostais, clássica, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística, missionária. Até se pensava, a princípio, que o dom de língua era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia, ou xenolalia, é isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Né? A língua estranha é algo que ninguém aprendeu, é algo que vem do Espírito Santo. Okay? A habilidade de falar a língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo, esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária, né?
missionária. Mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem a xenolalia. Ó, irmão, esses homens que nós falamos os protestantes na época, eles bem que eles chegaram a falar língua, muitos chegaram a falar língua, mas eles deixaram de lado e continuaram a missão, fazer missões sem a língua, sem a linguagem do Espírito Santo, a língua do Espírito Santo. A xenolalia, né? Xenolalia, assim, mas pastor Videmar. Eles continuaram fazendo missões e fizeram missões. Agora, o batismo com o Espírito Santo, ele dá ousadia. Ele deixa a pessoa mais ousado para fazer a obra. Mas não quer dizer que aqueles homens não fizeram essa obra. Eles fizeram a obra. Mas não é igual o pentecostal que vence barreira, rompe barreira e vai lá. Ou seja, ele fica, pastor Vida, mais ousado. Ele fica mais ousado para pegar a palavra. Né? Mas todos estarão no céu. Todos esses missionários que pregaram a palavra de Deus, né, que foram salvos, eles estarão conosco lá na glória. Porque lá na glória ninguém falará língua estranha. Né? O apóstolo Paulo diz que todos os dons cessarão. Quando nós estivermos na glória, pessoal, todos os dons cessarão. Isso aqui é só para a gente pregar o evangelho, só para a gente fazer a obra de Deus. Isso aí é uma ferramenta que o Senhor nos deu a mais. O Senhor nos deu a mais, porque a palavra de Deus já é suficiente. Mas o Senhor nos deu a mais essa ferramenta para nos dar poder e ousadia para pregar a palavra de Deus. Né? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O ponto 2 fala as missões. O trabalho dos missionários é a evangelização entre pessoas de cultura diferente. Então, eu tenho aqui o trabalho de evangelismo, de evangelização. Depois a gente vai fazer uma diferença aí entre evangelismo e evangelização. Que a gente evangeliza no local. Por exemplo, aqui a gente evangeliza na área, no local. Né? Os missionários, não. Os missionários, ele evangeliza em países diferentes, culturas diferentes. Ele rompe a barreira dos países. Pregam para índios, prega para toda classe, toda raça e cultura. Se prega o evangelho. Tem que se pregar o evangelho para toda raça e cultura. Porém, quando essas pessoas se convertem, aceitam Jesus como Salvador, ele recebe o quê? Recebe a cultura cristã. Né? Porque nós cristãos temos a nossa cultura. E quem é cristão tem que seguir a ética cristã. Né? Então, você prega o evangelho para o índio, você vai trazer o índio para a nossa cultura. Você vai trazer aquela pessoa para a cultura cristã. É o reino de Deus. O que vai prevalecer é a cultura do reino de Deus. Agora, a pregação do evangelho tem que romper as barreiras transcultural, né? Louvado seja Deus. Pois bem, continuando ainda. A mensagem é a mesma. A mensagem que você prega aqui, no bairro, no local, são as mesmas mensagens que você prega para as missões transculturais. A mensagem é a mesma, né? É necessário ajustar e adaptar a estratégia conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia, da Pisídia, para se anunciar Jesus. Ele dá um exemplo do apóstolo Paulo. A gente sabe que a sinagoga era de judeus. A sinagoga era de judeus. O judeu, ele focava muito na lei de Moisés. Mas o apóstolo Paulo agora não está mais focado na lei de Moisés. Ele está focado agora no evangelho. Mas ele está numa sinagoga. E aí ele começa a pregar numa sinagoga. Né? Isso é uma mensagem, vamos dizer assim, uma mensagem, eu poderia chamar de uma mensagem transcultural. Ele está trazendo aquela cultura judaica para a cultura do reino de Deus, para a cultura cristã.
aquela ética dos judeus agora passa a ser uma ética cristã para aqueles que se converteram. Então, há uma mudança, sim, tanto de cultura, de comportamento, porque tem que se adaptar à cultura cristã. Eu não vejo como uma alma se converte a Jesus e continua fazendo aquelas coisas que ele fazia antes por causa da sua cultura. A menos que isso que ele fazia não vá de encontro à palavra de Deus, né? Mas, a partir de agora, vai prevalecer o que o rei manda, né? Quem vive num reino segue as ordens do rei. Não mais vivo eu. Eu agora não sou dono de mim. Essa que é a realidade. Se eu aceito Jesus como Salvador, é Ele que vai ditar as ordens para mim. Eu não vou mais viver como eu quero. Então, não faz sentido a minha cultura, a cultura que eu tinha, né? Se essa cultura vai ferir a palavra de Deus, não pode mais. Eu tenho que seguir agora a ética cristã. A ética agora é diferente, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, continuando. Veja como o apóstolo Paulo introduz. Então, o apóstolo Paulo ele chega na sinagoga e prega a palavra dele. Agora está trazendo o evangelho para a sinagoga, né? E compare com o discurso no Areópago, em Atenas, né? Areópago. Eita, muitos deuses ali, cada um adorava seus deuses, né? Era como se fosse um local de muitos deuses, cada um ia ali. E isso me faz lembrar determinado lugar que você chega ali, aí tem Deus de tudo quanto é canto, você começa a adorar, cada um adora os seus deuses, né? E o apóstolo Paulo vai lá. Não é não, pastor Rogério? Tem lugar que você chega, tem um bocado de Deus ali, você começa a adorar os deuses. Tem Deus para tudo. Tudo tem Deus. Mas o apóstolo Paulo vai lá, no Areópago, né? Ele vai. E o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo, nem destruir a cultura, nem destruir as culturas. Lembrando, ele não tem o objetivo de destruir as culturas, mas ele ensina a cultura cristã. Tem que fazer parte da cultura cristã. Ele não pode praticar aquela cultura que vem de encontro à cultura cristã. Tem que ser obediente à palavra de Deus. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo, olha só que coisa, no dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus da sua própria cultura. Né? Eu faço mais uma, como diz uma ponderação aqui, só para esclarecer aqui, cada um louvando a Deus na sua própria cultura. Eu acho que você tem que louvar a Deus como manda as Escrituras. Louvar a Deus como manda as Escrituras. Não é louvar a Deus cada um na sua cultura. Sendo assim, alguém iria cantar música, né? Louvar a Deus de uma maneira que não é decente, porque os deuses, é só fazer, os deuses pagãos, ele louvava os deuses dele, às vezes fazendo festas mundanas. A gente vê que ali em Corinto tinha uma deusa, a deusa Diana, e ela preparava as suas sacerdotisas para ficar no porto atraindo marinheiros para praticar a prostituição. Isso era uma cultura. E quando você prega Jesus Cristo ressuscitado para essas pessoas, ela tem que deixar isso aí. É uma cultura que não condiz com a palavra de Deus. Né? Então, a partir do momento que você prega Jesus, aquela pessoa aceita Jesus como seu Salvador, essa cultura ela vai deixar de lado. Então, ela não vai louvar a Deus como louvava a Diana, como louvava os seus deuses. Né? Deixar claro isso aqui. A gente, para louvar a Deus, tem que louvar como manda as Escrituras, como a Bíblia determina. Nós não podemos louvar a Deus de qualquer jeito, né? E aí, eu faço só essa ressalva aqui, né? Ok?
Ele diz aqui, ó, porém é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, no dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Eu não sei, talvez ele queria dizer outra coisa aqui, mas eu... Por isso o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos. Judeus para judeus, sem lei, para os sem lei, para ganhá-lo para Jesus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, irmão, nós vamos para o desafio de hoje. Hoje nós temos um desafio muito grande, nós estamos vivendo um desafio hoje, né? Para se pregar o evangelho, nós estamos aqui online, né? É um desafio. Porque nós não estamos pregando o evangelho como nós costumávamos pregar. Nós mudamos, né, a estratégia. Estamos usando o meio da tecnologia para continuar pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai ser pregada até o fim. Ninguém impedirá de pregar a palavra de Deus. Sempre haverá um meio. Deus sempre abrirá uma porta para se pregar a palavra de Deus, né? Jesus disse: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade e a tua. Jesus não disse para o primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunho, né? Até os confins da terra. Jesus quer pregar em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então o evangelho tem que ser pregado até os confins da terra. Louvado seja Deus. Ninguém pode parar o evangelho. Ninguém. Aquele que se levanta para impedir a obra de Deus, ele certamente pagará um preço, né? Mas a obra de Deus sempre é pregada. E graças a Deus que nós temos a tecnologia para continuar a igreja funcionando, né? Então esse é um desafio de hoje. É um desafio. Mas Jesus, ele mandou pregar tanto Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? E isso fala de simultaneidade, né? Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel. Se ele dissesse: ó, prega o evangelho só no Serve Luz, prega o evangelho só na Praia do Futuro, o evangelho estaria até hoje só na Praia do Futuro. Mas o evangelho tem que ser pregado até os confins da terra. E graças a esse mandamento do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje, aqui nessa igreja, pregando a palavra de Deus, né? Nós recebemos o evangelho porque ele foi pregado até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu li no começo, a gente vê que em 1555 o evangelho chegou no Brasil. Mas por que o evangelho chegou no Brasil? Porque esses missionários estavam obedecendo a palavra de Deus, que diz: até os confins da terra, né? Jesus falou isso aonde? Jerusalém. Mas o evangelho chegou no Brasil em 1555. Então, isso são mandamentos da palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso fala simultaneidade, né? Contrário, o evangelho ainda estaria em Israel. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem surtido um efeito muito grande no mundo. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, quando, por ocasião da inauguração da igreja no dia do Pentecostes, a igreja foi inaugurada no dia do Pentecostes, e a igreja começou a crescer. Os crentes começaram a se multiplicar. E o mundo, inconformado com isso, começou a perseguir a igreja. Aí veio a perseguição. Quem pregasse o evangelho ia preso. Antigamente era assim, na igreja primitiva. Pregar o evangelho vai preso. E quanto mais eles... Aí depois, não, pregar o evangelho vai ser morto. Pena de morte para quem pregar o evangelho. E quanto mais eles matavam crente, mais os crentes cresciam. Quanto mais eles matavam crente, mais se multiplicavam. E a história da igreja diz que foi o período em que a igreja mais cresceu,
foi no período de perseguição. Então, quanto mais se persegue crente, mais os crentes se multiplicam. Mas se multiplica e se purifica. Porque aí é que a gente vê o crente fiel, o crente obediente. Quanto mais se persegue crente, mais o crente se multiplica. Isso desde a história da igreja. Desde a igreja primitiva funciona desse jeito. Porque a igreja não é do homem, a igreja é de Deus. A igreja ela é daquele que criou o céu, a terra, o mar. A igreja é daquele que tem poder de tirar vida e dar vida. É aquele que tem o poder de ferir e tem o poder de curar. É aquele que tem o poder de matar e tem o poder de ressuscitar. É aquele que pode todas as coisas. Então ninguém pode parar a igreja. A igreja continua. Louvado seja o nome do Senhor. E assim era a igreja primitiva. Quantos naquela época tentaram frear a igreja? Quantos? A igreja sofreu muita perseguição, irmão. Mas ela sobrevive e sobreviverá. A igreja sobrevive e sobreviverá até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E para a gente concluir, irmão, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus Cristo. Não existe salvação sem Jesus Cristo e a igreja tem que pregar. A igreja tem que pregar, não tem outro jeito. Né? A igreja não existe um povo mais obediente do que o povo crente. O povo crente é um povo que obedece às autoridades, obedece às leis. É um povo fiel, um povo honesto, um povo direito. É um povo que não dá prejuízo a ninguém, não dá prejuízo ao Estado, não dá prejuízo. É um povo, é a luz do mundo. A igreja Deus colocou como luz do mundo. A igreja está para ajudar. A igreja está para ajudar, tirar homem do que vive no mundo errado, homens que vivem no submundo do crime, homens que vivem oprimidos, até mesmo homens que vivem fazendo mal. E a igreja vai lá, prega a palavra, e esse homem se transforma e passa a ser um homem de bem. Antes andava com fuzil, agora anda com a Bíblia debaixo do braço. Antes era alcoólatra, hoje é um homem sã, um homem livre do álcool. Né? Andava com a arma na cintura, né? Hoje pega a sua Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Essa é a função da igreja, irmão. A igreja é assim. A igreja não faz mal a ninguém, pelo contrário. A igreja só faz o bem. A igreja ora pelas nações. A igreja ora pelos estados. A igreja ora pelos municípios. A igreja ora pelos seus governantes. A igreja ela está aqui para abençoar. A igreja só abençoa. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não existe salvação, né, sem Jesus. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas, para a gente encerrar, são o poder de Deus para a salvação e libertação, disponível a todos os povos. A igreja, como representante do reino de Deus, como agência do reino de Deus, está disponível, né? Ela está disponível para todos os povos. Aquele que quer receber Jesus como seu Salvador, a igreja é a agência do reino de Deus. Louvado seja Deus. E aqui nós encerramos mais uma escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir o pastor Rogério, vai dar suas considerações. Louvado seja Deus, nós queremos dar a paz do Senhor para todos os irmãos que estão em casa, mais outros que estão aqui, uns 5, aqui mais nós na nossa sede. Eu estava ali assistindo a aula com o nosso professor, pastor Cícero, com uma aula muito proveitosa para todos nós. Nós estamos muito gratos. E muito grato por esta manhã, aqui na liderança o diácono
Naftali, o som aqui. Estamos muito gratos. E hoje à noite, nós queremos convidar você para, a partir das 18 horas, o culto online. Culto da família. Pastor Videmar, nosso segundo vice-presidente da igreja, vai estar aqui na frente. Vai ter um pregador. Nós vamos ficar aqui também transmitindo para todos os irmãos que não podem estar presencial, mas vai nos acompanhar através do online, né? Online. Deus abençoe a todos. Quero agradecer Caponga do Peixe, estava ligado conosco. Fortim estava ligado conosco. Tianguá também estava ligado conosco no culto. Muito obrigado a todos que participaram conosco nesta manhã. Nós vamos ficar em pé, vamos orar pela irmã Ira Eranilde. Está pedindo oração à igreja, não está muito bem de saúde, serva de Deus. E nós vamos orar. Eu vou convidar o pastor Videmar para fazer essa oração e ele encerra também o trabalho pela manhã. Ora aqui, pastor, pela irmã Eranilde, ore por mim também, ore para todos nós que precisamos das vossas orações. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero desejar um ótimo dia para todo o povo de Deus. E reforçando aí o convite do nosso pastor vice-presidente, para logo mais, a partir das 18 horas, nós estarmos juntos novamente, nós aqui e você aí na sua casa, participando de mais um culto online. É o culto da família. E nós vamos trazer uma mensagem que eu acredito de grande valor para a sua edificação. Curva a sua cabeça, nesse momento nós vamos apresentar a irmã Eronilde, que ela não está muito bem, e eu acredito que o nosso Deus poderá nesse momento dar um conforto à sua serva, né? Restituindo a sua saúde, dando a ela fortaleza e graça. Querido Deus, nós já queremos te agradecer pela tua palavra que foi ministrada nessa manhã, através de ensinamentos da Escola Bíblica Dominical. Queremos, ó Deus, também te agradecer por esse dia que tu tem nos dado, pelo alimento, pelo vestir, pelo calçar, por todos os livramentos que tu tem dado à tua igreja, a cada um dos teus servos que se encontra aqui nessa manhã e em suas residências. E eu quero te apresentar também, ó Deus, nesse momento, a tua serva, a irmã Eronilde. Estende as tuas mãos sobre a tua filha, repreende todo tipo de enfermidade, restitui a sua saúde, dá graça e fortaleza a tua serva, Senhor. E assim, Pai querido, abençoa também o nosso pastor presidente, pastor Maurino Pinheiro, juntamente com toda a sua casa, todos os irmãos que fazem parte desse ministério, que a tua bênção seja copiosa sobre a vida de cada um. E assim, meu Deus, continua conosco durante esse dia e a noite, e continua nos abençoando com a tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos e te rogamos em o nome de Jesus. Posso dar as bênçãos apostólicas? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre, e todos digam amém, e a paz do Senhor para todo o povo de Deus.